O masculino lida com suas dores de uma forma diferente do feminino, né? A tradição ela vê o masculino e o feminino como seres distintos. A gente não vê como o mesmo ser. Essa ideia de ver masculino e feminino como o mesmo ser é uma ideia, né, é uma ideia da ruptura, né, e igualmente caótica, né? Então você não pode ver o leão e a leoa como o mesmo ser devotado às mesmas coisas. Existem as coisas das leoas, existem as coisas dos leões, né? E são seres distintos. As mulheres têm uma necessidade maior de aprofundar, né, sentidos. Isso é uma inclinação fundamental dentro do feminino. Aprofundar sentimentos, né, aprofundar significados, né? Então a mulher ela tem uma inclinação maior a isso. O homem ele não tem essa necessidade de aprofundar sentimentos. O que não quer dizer que ele não sinta. E o que não quer dizer que ele não sofra. Ele sofre tanto quanto, mas ele não tem essa necessidade de aprofundar, né? O que aconteceu dentro do mundo moderno? O que aconteceu dentro do mundo moderno é que as mulheres perderam uma coisa que elas tinham muito no mundo antigo. Perderam a companhia de outras mulheres. Companhia que eu quero dizer não é, né, tem várias amigas no Facebook, né? Existia dentro do mundo antigo, do mundo essencial, existiam nichos exclusivamente femininos, com atividades exclusivamente femininas, diariamente. As mulheres se reuniam para fazer coisas especificamente do universo feminino, né? E como não havia, como elas todas eram guiadas, né, dentro de seus contextos tribais, por referências e valores éticos semelhantes, não havia desconfiança. E como não havia desconfiança, havia um estado de abertura. E as mulheres aprofundavam os seus sentimentos com outras mulheres que tinham a necessidade de escutar o aprofundamento do sentimento de outra mulher e, consequentemente, de partilhar o seu próprio aprofundamento. Como as mulheres perderam isso, né, elas vão buscar isso nos companheiros. Então elas querem que o marido discute a relação até o fim, né, vá fundo nos sentimentos. Eu quero que você fale tudo que se passa lá no fundo do seu coração, né, e o cara não vai conseguir, não adianta. Você pode ter certeza, ele vai dar a resposta errada, ele vai te olhar com o olho esbugalhado assim, aí você pode ver a legenda, né? O que eu tenho que dizer para ela? O que eu tenho que dizer para ela? E ele vai dizer a coisa errada. Ele vai dizer a coisa errada. Porque a natureza humana é assim. A natureza dos homens é essa. Ele vai dizer a coisa errada, né? A não ser que o cara seja um grande espreitador e vai dizer o que você quer ouvir, né? Tem isso, ele pode ser um grande espreitador e ele vai dizer o que você quer ouvir, mas você pode ter certeza. Isso que ele está te dizendo que você quer ouvir não é o que se passa dentro do universo das emoções dele. Porque, enfim, é muito simples. Ver duas mulheres organizando um churrasco, ver dois homens organizando um churrasco, né? Duas mulheres organizando um churrasco. Vamos fazer um churrasco semana que vem? Vamos. E aí, o que a gente faz? Olha, tem que ter a salada, né? Tem que você faz a maionese? Eu faço a maionese, tá? Eu tenho uma prima minha que faz uma farofa ótima, eu vou chamar ela, que não sei o que, ela leva farofa, né? Tem a fulana também que está querendo ir, né? E tal. Enfim, anota aí. Então vamos fazer a lista, tá? Tá tudo aí, tá? Então, quanto de carne? Quantas pessoas vão? Né? Não sei, deve ter umas 12 pessoas. 12 pessoas, vamos ver quanto é que dá, não sei o que, mas tem isso, não precisa de guardanapo, precisa de copo, né? Precisa de pratinhos descartáveis, porque ninguém vai lavar a louça depois, né? E tudo mais, enfim, 2h30 o churrasco está organizado. 2 homens organizados, vamos fazer o churrasco semana que vem, vamos, beleza, falou, tchau. Acabou. Tudo só chegar. Você queria trazer? Olha só, pressupõe que quem convidou é que vai bancar. Isso é um código masculino. É simples assim. Então isso vai para o churrasco e vai para as relações. As relações entre homens e mulheres são relações difíceis,
Porque os homens perderam o universo dos homens. Então, o que aconteceu dentro da cabeça dos homens nos últimos 100 anos? Né? O que aconteceu na cabeça dos homens nos últimos 100 anos é que toda a infelicidade das mulheres foi culpa deles. Historicamente. Né? As mulheres são infelizes, as mulheres são tristes, elas são oprimidas socialmente, a culpa é sua, cara. Né? Você não fez nada, mas a sua classe masculina, né, fez. Então, corre atrás do prejuízo agora. Né? Se feminilize. Né? Porque o padrão feminino é o padrão ideal. É o ideal para o mundo, é o ideal para a espiritualidade, é o ideal para as relações, para as famílias, né? Para os nichos sociais de classe média. Tudo é um ambiente feminino. Né? Tudo se forma na qualidade de um ambiente feminino. O mundo espiritual é um ambiente feminino. Os homens espiritualizados são homens femininos. Né? E isso é considerado evolução. Essa questão, o homem perdeu esse universo masculino e ele perdeu, inclusive, a liberdade de afirmar que sente falta disso. Ele perdeu. Né? E então ele igualmente se isola. Né? Ele vai se isolar. Né? Até porque ele não tem opção. A opção é o futebol com os amigos da empresa, né? Enfim, uma vez por ano o encontro dos alunos da escola, né? Enfim, e aí fica aquela coisa social, mascarada, superficial, né? Que obviamente, como você não tem vínculo, né, com aquelas pessoas, vínculo profundo, né, você fica apenas fazendo um discurso, né, de maquiagem, né, um discurso de revelação de sucesso, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu viajei para tal lugar, o meu filho passou na faculdade, né? E tudo, mas fica um discurso de sucesso apenas, né? Fica um discurso panfletário sobre si mesmo. E aí não há aprofundamento nas relações masculinas, né? Que é exatamente vivenciar as questões de natureza masculina, né? Que são as questões que dizem respeito, né, às ânsias masculinas, que é a ânsia pela caça, a ânsia pela competição, a ânsia pelo feito, pela obra realizada, né? Então, pela construção construída. Não há isso. Não há a figura do guerreiro, não há a figura do caçador. Esses arquétipos, eles foram subcategorizados dentro da modernidade, né, como elementos cruéis. Elementos cruéis. Não, isso aí é uma crueldade. E, no entanto, são arquétipos viscerais dentro da figura masculina. E são arquétipos que preenchem necessidades do feminino. Não só do ponto de vista das relações, mas necessidades sociais, inclusive. Elementos de necessidade social. Né? Então, uma sociedade ela se torna doente quando começa a faltar essa figura masculina do guerreiro, do caçador, do homem que se posiciona, né? Do delimitador de fronteira, né? Do cuidador. Né? No momento em que você está dentro de um universo de sentidos, e aí é um pensamento, uma tradição, lhe é mais fácil viver esses elementos do sagrado masculino. Né? E aí quando eu digo está dentro mesmo. Né? Quando você sai disso, ou quando facilmente você se torna encantado por outros universos de sentido, você fica mais ensaboado, ou seja, você fica mais escorregadio com relação a isso, né? E isso vai fazer com que essa predisposição de desenvolver esse sagrado masculino se torne mais difícil. Então, só é possível fazer isso se você recontextualizar o indivíduo dentro de uma tradição. E uma tradição é uma ambiência que o envolva dentro desse universo de sentidos. Que não é só uma ideia, não é só conceitos, não são só filosofia. Esse mundo que a gente fala, né, que é o mundo sem mundo, né, é o mundo sem sentido, ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor, porque ele oferece elementos narcotizantes, né, inúmeros, que suprem,
né, aparentemente, as nossas necessidades de forma fácil, né, de forma imediata, que é a grande promessa né, do mundo sem mundo, né, o mundo sem sentido, né, que é essa promessa de facilidade, de gratuidade, de facilidade, de tudo aquilo que representa o caos, né, a ação do caos. Então é isso, respondendo resumidamente a tua pergunta, Lorena, a grande dificuldade das relações, né, se dá porque as mulheres perderam as mulheres e os homens perderam os homens, né? E aí as mulheres tentam suprir suas carências nos homens e os homens tentam suprir suas carências nas mulheres. E isso vai ficar cada vez pior, né, até colapsar. Porque a geração dos homens, né, mais jovens de hoje é uma geração já feita por mães ausentes. Mães que já foram ausentes, né, na figura essencial do papel da maternidade, né, dentro de da vida de uma criança. E aí isso vai criar, né, um adulto carente dessa figura materna na mulher. Já existe isso. Né, homens que se infantilizam justamente pela ausência da figura, né, materna, né, eles se infantilizam quando encontram uma companheira e se tornam filhos mais velhos, né, da família, ou seja, daquela companheira, né? E mulheres que tentam buscar no homem sua melhor amiga, né? E aí é uma furada, aí é uma roubada, né? E então esse aqui é o problema. Daí quando você diz aqui no texto de uma liderança falar de suas dores, uma liderança tanto feminino quanto masculino. Sim. E aí o masculino falaria das suas dores dentro do grupo de... Dentro do universo masculino. Né? Que é uma forma diferente de como as mulheres fazem. Né? Mas eles falam. Né? Eles falam de suas angústias. Né? Enfim, eles falam de suas faltas, eles falam de suas ânsias. Né? Mas isso é uma coisa. Há uma competição também, como há com o feminino, né? Depende. Uma desconfiança. Depende de como isso. Depende de que contexto isso aparece. Se isso está dentro de um contexto doentio, que é o contexto das estruturas familiares dentro do modelo celular burguês, é claro que vai ter desconfiança. Né? Você vai falar com teu irmão é um sucesso, o seu irmão é um fracasso. Né? E você vai colocar qualquer coisa para ele, isso vai virar alguma coisa. Você vai falar dentro das estruturas corporativas, o teu colega de trabalho, isso vai virar outra coisa também. Né? Você vai falar isso para o seu vizinho, isso vai virar um outro problema também. Né? Ou vai falar isso para o teu amigo que fez o segundo grau junto com você há 30 anos atrás, né? Há 40 anos atrás, né? Isso vai virar um problema também. Então não tem vínculo. Né? Não tem vínculo fixado por um elemento maior. E quando você não tem esse vínculo fixado por um elemento maior, como uma tradição, um pensamento, um interesse comum, né? As relações elas se tornam relações de competitividade. Né? O outro é sempre estrangeiro. Né? E o estrangeiro é sempre, de uma certa forma, uma ameaça, a priori. Né? O estrangeiro é sempre, a priori, um problema, uma ameaça. Né? Então você tem que estabelecer que você é maior do que é. Você fica nessa preocupação. Né? Então, se for estabelecido um tipo de relação assim, então realmente não vai haver aprofundamento, assim como as mulheres também. Né? As mulheres também não vão ter essa relação de aprofundamento de relação entre elas, se não houver esse vínculo maior, né, que atrele essas mulheres. Né? Se isso acontece porque a sua amiga é a mulher do melhor amigo do seu amigo, isso não tem como estabelecer um vínculo profundo. Né? Então é preciso que haja um elemento de interesse comum, ou pelo menos uma seta apontando no interesse comum, porque isso ajuda a nortear esse desarmamento na relação com o outro, porque o que o outro quer ter é o que você quer ter. Né?
E vocês vão conseguir ter melhor juntos. Então o outro deixa de ser um problema, passa a ser cúmplice. Né? Aí nessa hora, né, essa relação se estabelece, né, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais intensa.